Olá! Depois de contar a história das pilhas e explicar mais especificamente sobre as células galvânicas, chegou a hora de falarmos sobre as baterias. Este episódio será útil para compreendermos os próximos sobre os tipos de pilhas e também de baterias comerciais. Embora a denominação bateria seja usada muitas vezes como sinônimo de pilha, é importante sabermos que não são a mesma coisa. Pilhas são aquelas formadas por uma única célula constituída por duas semicélulas, sendo uma o cátodo e a outra o ânodo. Já as baterias são aquelas formadas por um conjunto de células, que são as pilhas, associadas de modo que os pares de ânodos e cátodos sejam ligados entre si. Vejamos as possibilidades de associação. No caso desta primeira ilustração, as pilhas estão associadas em série, ou seja, o cátodo de uma pilha está ligado ao ânodo da outra e assim sucessivamente. Mas o que isso significa em termos práticos para uma bateria? Para entendermos isto, consideremos que cada uma das pilhas tem um potencial elétrico de 1,5 volts e que gera uma corrente de 1 ampere. Se essas pilhas estão ligadas em série, significa que o potencial elétrico resultante da bateria é igual ao potencial elétrico de cada pilha multiplicado pelo número de pilhas. No caso dessa ilustração, a bateria é formada por 4 células. Logo, o potencial elétrico dessa bateria é de 4 vezes 1,5 volts, que é igual a 6 volts. Agora, você deve estar se perguntando qual a diferença causada pelas diferentes associações das pilhas. Vejamos esta outra ilustração. Trata-se de um conjunto de pilhas associadas em paralelo, o que significa que o ânodo de uma pilha está ligado ao ânodo da outra, enquanto que o cátodo de uma está ligado ao cátodo da outra, e assim sucessivamente. Mas qual a diferença no potencial elétrico resultante de uma pilha associada em paralelo? Neste caso, se o potencial elétrico de cada pilha for de 1,5 volts, o potencial elétrico resultante da bateria também será de 1,5 volts. No entanto, a corrente elétrica resultante é de 4 ampere. Portanto, podemos concluir que a bateria de pilhas associadas em série tem o potencial elétrico resultante da soma dos potenciais de todas as pilhas, enquanto que da pilha associada em paralelo tem a corrente elétrica resultante da soma da corrente de todas as pilhas. Além disso, as baterias podem ser formadas a partir da associação em série e paralelo das pilhas, de modo a somar tanto as tensões, que são os potenciais elétricos, quanto as correntes, como nessa ilustração, em que temos dois conjuntos de duas pilhas de 1,5 volts e 1 ampere associadas em paralelo, resultando em 1,5 volts e 2 amperes cada conjunto, que são associados entre si em série, de modo que a tensão resultante seja de 3 volts e a corrente de 2 amperes. Apesar da diferença entre si, as pilhas e baterias podem ser igualmente classificadas de duas formas, como primárias ou secundárias, sendo que as primárias são aquelas que não são recarregáveis e que são descartadas após o uso, enquanto que as secundárias são aquelas que são recarregáveis e que são reutilizáveis. Neste sentido, os cientistas e a indústria buscam aprimorar e desenvolver novas pilhas e baterias que sejam eficientes, baratas, pequenas e que sejam menos poluentes. E este foi o nosso episódio sobre baterias. Fique atento ao próximo episódio em que serão explicados alguns dos tipos de pilhas e baterias comerciais mais comuns, como a pilha seca, a bateria de mercúrio e a bateria de chumbo. Até a próxima!